Olá, meus queridos amigos, seja bem-vindo aqui ao meu canal do Edson do Alabama para mais um capítulo aqui da minha história, que é como eu venci no Brasil. Estamos começando o finalzinho da minha história, então acompanha aí que são capítulos bastante importantes e mudanças que aconteceram na minha vida. Ficou curioso? Roda aí! Ficamos aí no meu último capítulo em que eu estava precisando, nesse exato momento, de um fiador para conseguir alugar, vamos dizer assim, o estabelecimento, entre aspas, dos meus sonhos, pois eu continuava ficando no centro da cidade, ao lado da Catedral Principal de Paranaguá e bem pertinho de uma escola particular que existia na época. E a exigência era aquela, né? A imobiliária disse, ou você tem fiador, ou eu não alugo para você. E fui conversar com o meu conselheiro da época, que era o seu próprio Neif. Seu Neif ouviu a história, perguntou qual era a imobiliária e disse: se o problema é que precisa de um fiador, você tem. Aí eu disse: quem, seu Neif? Eu. Eu disse: o senhor vai ser o meu fiador? Eu disse: vou. Você passou um ano pagando o meu aluguel em dia, por que que eu não vou ser seu fiador? E fiquei muito feliz, né? A imobiliária pediu a papelada dele, a documentação dele, entreguei tudo em mãos e foi aprovado. Nos mudamos para morar ao mesmo tempo no estabelecimento, onde lá no fundo da casa, quando começou tudo dia, na época, lembra? Tinha um quartinho, uma sala de estar, uma cozinha e um banheiro, mais o quintal de trás. O resto pertencia à escola, tendo direito a 2 salas de aulas, um banheiro, uma secretaria e um corredorzão gigante. E ali foi montado o último local da English Class 1. Com o passar do tempo, eu fui aos pouquinhos ficando mais famoso, porque nós estávamos simplesmente agora começando a ficar cada vez mais popular na região central, porque existiam escolas e escolas públicas na região. E consegui a permissão de cada diretor de cada escola que eu pudesse divulgar pessoalmente, visitando turmas de manhã, de tarde, de noite, e foi assim que foi crescendo a English Class 1. No primeiro ano, nossa, eu chegava no colégio, tinha 24 turmas lá, eu carregava umas 7 turmas da manhã, umas 5 turmas da tarde e umas 2 turmas da noite. Isso de um único colégio, para poderem eles estudarem o horário que ele queria. Eu tinha horários pela manhã, eu tinha horários pela tarde e principalmente os horários da noite, onde muitos queriam estudar. Final de semana então era bastante disputado. E aí eu percebi que como a escola estava crescendo cada vez mais, ficou na hora de eu deixar o estabelecimento comercial apenas sendo o meu estabelecimento comercial e não ali em minha casa. Acabei alugando um apartamento, ficava o quê? 2 quadras da escola. O apartamento em uma avenida principal da cidade, ele passava um corredor de todos os ônibus da cidade. Apartamento 2 quartos com 2 banheiros, sendo uma suíte, de frente para a avenida. Era até um status, vamos dizer, estar morando naquele apartamento. E deixei o resto do estabelecimento, que tinha mais uma sala de aula disponível, entendeu? Mais uma secretaria pequena
E enfim, eu consegui criar ali 4 salas de aulas e mais um banheiro lá fora. E a escola ficou cheia. Cada vez mais que vinha mais turmas, cada vez mais eu precisava de profissionais para trabalhar comigo. E comecei a aproveitar pessoas que concluíam um curso na escola, que queriam uma oportunidade de ensinar inglês. E eu dava oportunidade para a pessoa. E às vezes eles indicavam alguém que se empolgou, fez o curso de inglês e acabou fazendo a própria faculdade de letras em inglês e concluiu e tornou-se um excelente professor. Um deles é o professor Adriano. E ele continuou muito tempo, que foi aluno meu, foi professor da minha escola, um cara 10, entendeu? E assim, eu fiquei orgulhoso disso. Uma pessoa que trabalhava numa farmácia, era balconista numa farmácia, e mudou a vida dele por ter estudado na minha escola de inglês. E assim começou a acontecer. Comecei a mudar a vida de um monte de pessoas porque eu ganhei um contrato nas empresas marítimas que tinha na cidade. Porque antes, meus clientes, quer dizer, os meus alunos, eram apenas os estudantes do ensino médio que queriam estudar na English Class 1. Agora não. Agora, os pais desses alunos que estudavam na minha escola trabalhavam em agências marítimas, porque Paranaguá ela existe por causa do Porto de Paranaguá. Então tem um monte de agência marítima. Começou a perguntar se a gente não poderia fazer um convênio entre nós e as empresas marítimas. E começou 1, 2, 3, as empresas importantes, até quando chegou um grande contrato para a gente, que era o famoso TCP. Que é isso? Terminal Container Marítimo. Era um terminal particular que apenas perdia para o Porto de Paranaguá, que era público, e muitos clientes. E eu lembro para a reunião, quando eu fui lá conversar com o presidente do TCP da época, perguntando se a minha escola se comportaria a atender de cara, no começo, 120 alunos. Porque tinham pessoas que estudavam de manhã, de tarde, trabalhavam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e precisavam ter que ter inglês. E eu disse, na hora, é só dizer para quando. Esse é um dos segredos do empreendedor. A proposta aparece, você não pode dizer não. Se ele te lança um desafio, você vai oferecer algo melhor ainda. E aconteceu que acabamos ter que dar aula lá, porque o próprio TCP ele tinha toda a estrutura montada para podermos dar aula. Então nem precisava sequer aluno às vezes ter que ir estudar aula lá na minha escola. Quando perdi uma aula, podia repor lá, eu dava essa condição. E até alguns diretores, alguns coordenadores de cargos importantes das funções lá, me contratavam particularmente para eu dar aula particular, né? Aula VIP, como o povo chama, né? A aula VIP, para desenvolver mais inglês. Foi uma época de ouro, né? Então, a minha escola, assim, já estava bem vista na cidade. Ainda não era melhor, porque ainda estava para acontecer. Porque sempre tinha todo ano as eleições de Paranaguá de qual era a melhor escola da cidade, qual é o melhor restaurante da cidade, e a minha escola era sempre segundo lugar, terceiro lugar, nunca era um primeiro lugar. E eu já estava ali já na praça em torno dos seus já quase 8 anos e queria saber qual era a fórmula principal para nós superarmos todas as outras escolas da cidade. Aí eu comecei a pensar e na internet pesquisando algo eu vi que uma escola de inglês internacional chamada Kaplan International, onde a sede é lá em Londres, fazia convênios com as escolas de inglês do Brasil. E nesses convênios
as pessoas podiam fazer um curso de 1 mês, de 6 meses, em Londres, e quando voltasse ganhar um certificado internacional e aquele convênio com aquela escola. Eu pensei, rapaz, eu vou dar um pulo em Londres, eu vou examinar isso direitinho, porque eu liguei para um cara, conversei com ele, fiquei meio inseguro e peguei uma passagem de avião e fui a Londres. Cheguei lá, fui conhecer a Kaplan, fui muito bem recepcionado, por mostrado que eu era um dono de uma escola de inglês e que eu tinha interesse em ajudar a minha comunidade brasileira em que eu vivia e que eu poderia tentar conseguir alguns alunos lá de Paranaguá para estudar na Europa. E voltei com a proposta. Chamei as pessoas na minha escola, apareceram os interessados e a proposta era simples. Seguinte, ano que vem eu quero implantar aqui em Paranaguá o primeiro intercâmbio para a Europa para os alunos de inglês, já que nenhuma escola de inglês de Paranaguá tradicional, mas nenhuma, nem tradicional nem tradicional, ofereceu isso ainda. O que eles ofereciam era passeio para Disney, voltar, coisa ridícula, de quase 15 dias volta. Não, eu quero uma coisa para o meu aluno estudar de segunda a sexta e nos fins de semana ter uma diversão. E que a condição é que eu ia levar esses alunos comigo para a Europa, eu ia ficar com eles por 1 mês e os traria de volta. E quando eu ofereci o preço, que vocês podem até ver esse panfleto que está aí, guardado de lembrança, a famosa Ecomóvel, nossa, deu reboliço na cidade, viu? Porque até o Jornal da Cidade, que é o Jornal dos Bairros, e também está guardado lembranças aqui, foi lá me entrevistar. Professor Edson, é verdade que você vai implantar aqui na cidade de Paranaguá um primeiro intercâmbio? Sim. Como é que vai ser o projeto? Eu falei, sairemos aqui no ano que vem, no início do ano. Assim, vamos direto para Dublin, na Irlanda, onde tem uma das filiais da Kaplan, porque era muito mais barato do que estudar em Londres. Teremos aula de segunda a sexta. Sábados e domingos passaremos fora em algumas cidades. Por exemplo, saio na sexta-feira à noite, pego um avião e estaremos no fim de semana em Paris. No outro fim de semana, pegaremos o avião e estaremos em Londres. Pegamos um fim de semana, pagamos o outro, estaremos em Liverpool. Pessoal, é mesmo, Edson? É. E eu estarei lá, sendo o guia deles o tempo todo. E ficaremos todos hospedados em um albergue que eu fui lá, gostei, um albergue estudantil, onde muitas nacionalidades se encontram e os alunos poderão praticar o inglês e eu poderei dar um reforço a mais do meu curso de inglês para que eles saiam qualificados. O jornal ficou encantado. E quando vai ser isso? É confirmado mesmo? Sim. E nisso aí, alunos maravilhosos, como hoje a professora Vanelli, nós tivemos ali a Amanda, nós tivemos hoje a Marla, nós tivemos uma turma maravilhosa que foi comigo, de 7 alunos valentes que acreditaram na minha proposta de saindo pela primeira vez de Paranaguá, que nunca foram nem sequer para São Paulo, entendeu? Para a Europa comigo. E fomos. E realizamos. Aí estão as fotos, as provas, os valentes. Os alunos na porta da escola da Kaplan, recebendo certificados da Kaplan, do curso que valeu a pena. Porque a pessoa fazia um básico comigo, o intermediário avançado já resolvia fazendo 1 mês na Kaplan. Acabou? E esse foi o primeiro, porque ainda consegui realizar mais um segundo e um terceiro intercâmbio. E aí sim,
as coisas começaram a acontecer na minha vida, um movimento, aquele burburinho. Nossa, a ECO está fazendo e acontecendo, vai ter intercâmbio, teve intercâmbio, já voltaram. E no ano seguinte, quando teve eleição, no famoso Jornal dos Bairros, o meu querido amigo, o dono do jornal, Gilberto Fernandes, que Deus o tenha, um homem amigo mesmo de verdade, ele e a Jéssica, que faziam todo esse trabalho no jornal. Foi feita a eleição e finalmente a escola, em 2013, foi eleita a melhor escola de inglês do litoral do Paraná. Não tinha para nenhuma outra. E a gente tornou-se uma lenda na cidade de Paranaguá. E eu só tinha a agradecer a Deus, né? Porque fiz isso com o intuito em ajudar as pessoas, em mudar a vida das pessoas. Porque eu já estava mudando a vida das pessoas na cidade, onde elas já estudavam inglês comigo e muitos conseguiam emprego porque estavam estudando na ECO. E muitos alunos meus que já tinham 16, 17 anos tinham oportunidade de emprego numa agência marítima, que o pai com muito sacrifício pagava o curso de inglês. E quando o filho começou a trabalhar na agência marítima, começou a ganhar um dinheiro mais do que o pai ganhava em casa e ajudava em casa. Então isso me deu orgulho, sabe? De que valeu a pena ter enfrentado, né, os valentões da cidade, ter passado por ter sido humilhado na cidade, por ter perdido o emprego, por ter, assim, entre aspas, né, quebrado a cara de ter saído de Curitiba para morar em Paranaguá. Porque a ECO, até hoje, quando se fala, isso já passou, a última turma de inglês ela concluiu em 2016, encerrou, porque eu vim embora nos Estados Unidos, né, mas com muita excelência. Quando se fala de escola de inglês, só se fala da lendária escola English Class 1, que ninguém ainda superou ou chegou ao nível do que nós fomos. Eu digo fomos porque não foi o Edson sozinho, foi toda uma equipe que trabalhou comigo para que isso acontecesse. Eu apenas fui o cara que comecei, mas o importante foi os que acreditaram em mim, no meu projeto, e em realizar os sonhos dos outros também. E aí, quando menos espera, chega uma carta na minha casa, que é a carta da imigração americana. Lembra quando começou o primeiro capítulo, porque foi que eu voltei dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, e fiquei preso no Brasil, que cancelaram meu passaporte, minhas coisas, né? Pois é, chegou uma cartinha dizendo que eu já era uma pessoa disponível, que poderia ser aprovada a ganhar um Green Card. Green Card é um documento que você ganha aqui dos Estados Unidos, a imigração, que dá o direito de você morar, trabalhar, estudar legalmente, podendo entrar e sair quantas vezes quiser sem ter problema nenhum aqui nos Estados Unidos. E com o passar do tempo, até virar estado americano. Eu apenas precisaria, naquela carta, ter que preparar toda uma documentação, que assim que eu terminasse meus exames médicos e tudo, já estaria agendando para mim uma entrevista lá na Embaixada Americana no Rio de Janeiro. Olhe, se você acha que foi fácil, aguarda no próximo capítulo, viu? Falou? Vocês ficam aí. Aquele abraço.